Ok, nós vamos ler novamente em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 23. Diz assim: Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio e a alegria de podermos agora, Senhor, mais uma vez estar diante da Tua palavra, aberta, Senhor, para que possamos aprender e crescer com ela. Pedimos que o Teu Espírito venha nos instruir, que Ele traga discernimento para as nossas mentes, de tal maneira que nós possamos, ao ouvir a Tua palavra, discernir corretamente o que ela diz e que nós possamos guardá-la no íntimo de cada um de nós. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa agir em nossas vidas mediante a pregação do Evangelho, que nós sejamos tocados e não apenas tocados, que nós sejamos convencidos pelo Evangelho e não apenas convencidos, mas também, Senhor, que nós sejamos movidos, constrangidos a fazermos algo a respeito do que vamos ouvir hoje,
acerca, Senhor, do crescimento da nossa vida de comunhão contigo. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado através da pregação da tua palavra. Dá-nos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, o Natal é uma época bastante concorrida no comércio. Nós estamos nesses tempos em que todo mundo está correndo para comprar o seu presente, para montar a sua árvore, para comprar ali o seu frangão, o seu peru ou o seu chester, ou seja lá o que for. Cada um faz aquilo que pode, né? E todos estão às voltas com as festas, as comemorações, as celebrações. Muita gente está viajando nessa época. E esse é um período em que nós sentimos uma boa atmosfera, onde quer que nós vamos. Existe essa boa atmosfera que o Natal traz. Parece que as pessoas estão mais voltadas para a família, para os encontros familiares, para a ceia de Natal e tudo mais. Mas, infelizmente, não podemos dizer o mesmo em relação a Deus, em relação a Cristo, que é o verdadeiro motivo do Natal existir. Infelizmente, nós vivemos num período que nós podemos chamar de pós-cristão, ou seja, o mundo é um mundo pós-cristão. Os valores, os ideais, os princípios, os conceitos cristãos não estão mais exercendo influência nesse mundo, de tal maneira que existe um esforço concentrado das instituições internacionais e também nacionais para destruir os símbolos cristãos. Mas isso não é feito de uma maneira aberta, clara, explícita, isso é feito de modo velado. Então, as pessoas nos dão, no lugar dos símbolos cristãos, elas nos dão outros símbolos que transmitam para nós a ideia de felicidade, de realização, de riqueza, de prosperidade, de bem-estar, de prazer, de contentamento. E aos poucos, sem perceber, nós vamos abrindo mão dos símbolos que sempre foram mais caros para a sociedade ocidental, porque esses símbolos eram justamente aqueles que significavam o que o Natal realmente representa, o que ele é. E então, nessa dinâmica muito sutil, que vai sendo cada vez mais encorajada e fortalecida e financiada e patrocinada por gente que tem muito dinheiro, nós vamos vendo o fim do Natal. A morte do Natal como uma festa cristã. Não é? E, infelizmente, isso é algo que nós podemos perceber com muita clareza hoje, nos nossos dias. Se você quiser encontrar um presépio, você tem que gastar sola de sapato e andar muito, porque não existe mais presépio para comprar. Ao passo que o bom velhinho, né, tem várias formas, tamanhos, cores, e, enfim, modelos diferentes. Os duendes também ganharam seu lugar na árvore de Natal, não é? Os soldadinhos de chumbo e as renas, então, fazem o maior sucesso nessa época. Enfim, não sei como o pessoal que vive lá na Antártida, naquelas regiões geladas, não é que muitas vezes o único acesso que eles têm à proteína é caçando as renas. Eu não sei como é que eles estão sobrevivendo nessa época, porque imagino que nesse período caçar rena deve ser um pecado mortal, né? Então, e a gente olha para tudo isso, irmãos, e se sente tão impotente. Parece que essas coisas vão acontecendo à revelia da nossa vontade e não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. E, de fato, nós não temos o poder para mudar o mundo. Não está em nós. Mas nós temos o poder para mudar a nossa casa.
nós temos o poder para mudar a nós mesmos, nós temos o poder para mudar aquelas pessoas com as quais nos relacionamos diariamente, com o nosso testemunho, com a nossa pregação, com o nosso exemplo, né? Então, isso começa dentro da nossa casa. Como nós, cristãos, celebramos o Natal? Como nós fazemos isso? O que é essencial para nós nessa época? O que é imprescindível e o que é supérfluo? O presente é supérfluo. A comida pode ser supérflua, dependendo de como nós encaramos isso, né? Porque hoje você comprar mais do que você precisa e muitas vezes preparar mais do que você vai consumir, parece que já faz parte da tradição do Natal. E então, quando passa a ceia e aqueles dias de Natal, vai aquele monte de comida para o lixo. E a gente não para pensar o quanto nós entramos de cabeça nesse sistema de iniquidade, irmãos. Então, são coisas que a gente poderia aqui ficar o resto da noite falando sobre elas e que vão sendo introduzidas de uma maneira muito sutil dentro da nossa casa, vão criando novos hábitos para nós, e os hábitos que nós tínhamos como cristãos vão deixando de existir e nós vamos mergulhando de cabeça nesse sistema. Então, eu queria falar um pouquinho sobre algo diferente, uma proposta diferente para nós em relação ao Natal, e o que eu quero fazer com base no texto que nós lemos. Amém? Antes de qualquer coisa, irmãos, eu preciso chamar a sua atenção para um fato muito importante sobre o nosso texto. O Evangelho de Lucas é muito especial por diversas razões. Uma delas é que o ambiente do nascimento de Jesus é um ambiente de profunda devoção. É um ambiente onde todos estão voltados para Deus. Tudo está convergindo para Deus nesse início do Evangelho de Lucas, e nós vemos aqui milagres, nós vemos a ação do Espírito Santo de uma maneira extraordinária, nós vemos todas as pessoas envolvidas numa atmosfera de devoção, de piedade, e é um cenário maravilhoso, esse início do Evangelho de Lucas, especialmente, né, os capítulos 1, 2, 3. Então, é nesse ambiente de profunda devoção que nós começamos a ler aqui o Evangelho de Lucas, e é dessa forma que ele vai preparar o caminho para o relato do nascimento de Jesus. Mateus começa com a genealogia do Messias, porque a intenção de Mateus é outra. Marcos começa com o ministério de João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Não é? O quarto evangelho, o Evangelho de João, começa falando sobre o Cristo eterno, sobre o Cristo que não tem princípio nem fim, sobre o Cristo que é Deus. E Lucas não, ele inicia a sua narrativa falando sobre como Deus mudou a história de pessoas que, na expectativa do nascimento de Jesus, tiveram suas vidas transformadas, mas ao mesmo tempo que elas se voltaram para Deus. Então, é claro que esse fato não faz do Evangelho de Lucas superior aos demais, ele é apenas peculiar, ele é apenas singular, como cada um deles tem a sua singularidade. Então, nós olhamos para Lucas e vemos aqui, logo no início, a narrativa sobre o sacerdote Zacarias. Nós falamos sobre ele no domingo passado e vamos falar aqui diversas coisas que nós mencionamos de alguma forma no domingo passado, porque esse era o contexto do nosso texto que usamos no domingo passado. Né? Mas, hoje nós vamos olhar para uma outra perspectiva. Então, havia se cumprido o turno de Zacarias, e ele agora estava voltando para casa. Ele era casado com Isabel, ambos tinham ascendência sacerdotal, como dissemos no outro domingo, não tinham filhos porque Isabel era infértil. Então, os dois também tinham uma idade avançada, ou seja, não havia possibilidade de gerarem descendência. O Evangelho dá bom testemunho desse casal e diz que ambos eram justos diante de Deus e viviam de modo irrepreensível diante do Senhor. Então, veja que aqui o elemento é todo, o discurso a narrativa de Lucas é toda montada em cima de um discurso piedoso, em cima da prática de uma vida voltada para Deus, de Zacarias e também de Isabel, a sua esposa.
Então o texto diz que naquele dia, enquanto Zacarias queimava incenso no santuário do Senhor, e aí está, nós vamos ver dos versos 8 a 10, né, a multidão de irmãos devotos estava orando do lado de fora. Veja aí comigo, se você voltar um pouquinho no capítulo 1, você vai ver o texto falando sobre isso, versículo 10. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, fazendo o quê? Orando. Ou seja, nós temos um casal de pessoas piedosas, nós temos um homem que serve no templo, está orando, a sua esposa é uma mulher que ora, é uma mulher piedosa, o povo também é colocado aqui no cenário, e o que o povo está fazendo? O povo está orando, ou seja, é toda uma atmosfera de piedade, de devoção. E observe como o ambiente, então, está impregnado dessa paixão por Deus, desse contexto onde todos estão voltados para Deus, tudo remete ao culto e à adoração a Deus. Então, irmãos, se existe já aqui uma primeira lição, e eu nem havia colocado isso no meu esboço, mas me veio agora essa inspiração, se existe aqui já uma primeira lição para nós aprendermos a respeito do Natal, é que o Natal é esse momento, ou seja, o momento do nascimento de Jesus, o relato do nascimento de Cristo em Lucas, nos faz pensar que o Natal é esse momento que deve nos levar de volta para Deus, que deve nos levar para mais perto de Deus, para uma vida de devoção mais profunda, para uma vida de piedade mais viva, mais intensa, mais acesa, mais rica de novas experiências com o Senhor. Então, se nós fizermos aqui uma leitura sequencial, do mesmo verso 10 em diante, nós vamos ver que na sequência o anjo aparece para Zacarias, ou seja, uma teofania, e o anjo diz: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Ou seja, Zacarias orava por um filho. Pense bem, irmãos, ele era idoso, ele era velho, a sua esposa era idosa, mas ele não tinha desistido de ser pai, ele continuava a orar e pedir a Deus, ou seja, as circunstâncias não desanimavam Zacarias, não faziam com que ele deixasse de orar. E é interessante isso, porque a nossa oração é movida pelas circunstâncias. Ainda hoje cedo conversava com alguém sobre isso, falando sobre a maneira como nós encaramos a oração. A nossa forma de encarar a oração é como se a oração fosse um investimento, uma aplicação na Bolsa de Valores ou em qualquer outro fundo de investimentos, onde nós investimos durante um tempo, mas não está dando lucro, então nós tiramos o nosso dinheiro dali e colocamos em outro fundo. Nós fazemos o mesmo com a oração. Nós oramos durante um tempo, mas quando Deus não responde, nós paramos de orar por aquilo, esquecemos até que pedimos aquilo um dia e passamos a orar por outra coisa, ou então passamos a acreditar que Deus já não ouve as nossas orações porque Ele não está fazendo o que nós estamos pedindo. Meus irmãos, Zacarias era um homem idoso, mas ele orava e pedia a Deus que lhe desse um filho. Provavelmente porque ele olhava para as Escrituras, ele olhava para a narrativa de Gênesis, e ele via que Deus deu a Abraão um filho, sendo Abraão ainda já um homem centenário. Ou seja, as Escrituras inspiravam Zacarias a perseverar na oração. O que é que estimula você a perseverar na oração? Se não for as Escrituras, eu digo para você que essa inspiração não é boa. Meus irmãos, nós devemos repensar constantemente a nossa oração, a nossa forma de lidar com a oração. Oração não é uma ferramenta, oração é um relacionamento que nós temos com Deus, é assim que nós falamos com Ele, como resposta àquilo que Ele fala para nós, através da sua palavra. É por isso que leitura bíblica e oração caminham juntos, como fundamento da piedade.
E se nós não somos leitores ávidos da Bíblia, meus irmãos, nós precisamos ser. Nós lemos aqui na abertura o Salmo 139. E eu digo para você, aproveite para comprar a Bíblia enquanto você pode. Essa Bíblia que não tem alterações, essa Bíblia que ainda não foi editada, essa Bíblia que ainda não foi violentada, que ainda não foi profanada no seu texto. Aproveite para comprar e ler e guardar no coração e guardar com você preciosas lições que essa Bíblia tem para trazer, porque não demora, meus irmãos, não teremos Bíblias para comprar, não essa. Nós teremos uma Bíblia editada. As palavras do Salmo 139, lá no finalzinho, quando o salmista declara a sua aversão violenta contra aqueles que fazem o que Deus não se agrada, isso tudo vai ser tirado das Escrituras. Então aproveite para mergulhar de cabeça numa vida de comunhão com Deus, numa vida de leitura bíblica. Peça a Deus para colocar no seu coração sede pela sua palavra, fome pelo Evangelho, de tal maneira que você não passe um dia sem ler a Bíblia, sem encharcar o seu coração com essas verdades, meus irmãos, porque não demora e nós não vamos mais poder ter acesso a isso. Então, é tempo de nós aproveitarmos a oportunidade e a liberdade que temos para fazer como Zacarias e fazer com que a palavra de Deus seja a nossa inspiração, seja a nossa motivação para continuarmos orando, para continuarmos crendo, para continuarmos buscando, para continuarmos batendo, pedindo, clamando, até que o Senhor nos encha do seu Espírito Santo. Então, em nossa leitura feita em retrospectiva, porque nós temos os evangelhos e sabemos que a oração de Isabel e de Zacarias, que desejavam ter um filho, nós sabemos que naquele milagre Deus tinha um propósito muito maior do que o milagre em si. E eis aqui algo que nós devemos compreender a respeito dos milagres na Bíblia. Os milagres da Bíblia não são um fim em si mesmos. Eles sempre são um meio para o cumprimento dos planos de Deus, mas eles nunca são um fim em si mesmos. Então é desse modo que Lucas vai anunciar de forma miraculosa que devia vir ao mundo aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Mas o anúncio do nascimento de João, ele é apenas parte de um plano muito maior. E é isso que nós vamos vendo aqui no desenrolar da narrativa, não é? Nós vimos aí nos versos 23 a 24, a 25, que Zacarias terminou o seu turno e ele agora volta para casa. E passados os dias, Isabel, a mulher de Zacarias, passados os dias do anúncio do anjo, ela ficou grávida. E então, ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Irmãos, Isabel viveu 2 momentos emblemáticos em sua vida. O primeiro foi quando ela descobriu que não podia dar à luz. O segundo foi quando ela foi agraciada por Deus e engravidou. Foram 2 momentos extremamente emblemáticos na sua vida. E por isso ela já estava habituada da sua antiga rotina de sofrer com a desconfiança em relação à sua piedade, porque naquela época acontecia, como acontece hoje na vida de muitos cristãos, que quando não conseguem atingir os seus objetivos, quando estão vivendo uma vida de restrição, de limitação, os outros crentes dizem: você está assim porque está em pecado. Porque se você fosse uma pessoa piedosa, Deus te dava tudo que você está pedindo. Então vinham as cobranças, o desdém das pessoas. E naquela época a infertilidade era considerada uma maldição, um castigo de Deus. Eu até abro um parêntese aqui para dizer que, infelizmente, isso acontece ainda hoje na vida de muitas pessoas, de muitas mulheres que sofrem com a questão da infertilidade.
Se não bastasse o sofrimento delas, ainda tem gente que chega e diz, você está assim porque você não tem fé. Por isso, irmãos, é importante que se diga que não há razão para que alguém pense dessa forma, porque hoje nós temos em nosso favor um melhor entendimento, uma compreensão da realidade, uma compreensão a respeito de Deus por meio da sua palavra, e nós sabemos que Ele não se relaciona conosco com base em qualquer suposto mérito nosso. Então, nós sabemos que há várias causas naturais para a infertilidade, do ponto de vista médico, temos recursos hoje para tratamentos. Então, embora em muitos casos nós ainda dependamos de um milagre, e cremos que Deus pode fazer, nós temos plena convicção de que infertilidade não é castigo divino. Então, aqui, fechando parêntese, nos dias de Isabel, este era o senso comum, ou seja, você está amaldiçoada, Isabel. Assim como Raquel sofria também do deboche, né, da concubina do seu marido, chamada Lia, assim como Ana sofria também de Penina, deboche, né, a humilhação, e é por isso que ela está agora dizendo, Deus tirou o meu vexame, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Deus não é um Deus que traz vergonha sobre nós. Pelo contrário, Ele é um Deus que tira a nossa vergonha. Ele tira o nosso vexame. Ele tira os motivos da depreciação que muitas vezes é feita sobre nós por parte de outras pessoas. Essa é a oração de uma mulher cujo coração está alinhado aos propósitos de Deus para a sua vida, e seja em conhecer, né, em reconhecer ou não, ou tornar legítima ou não a sua necessidade, o seu pedido, a sua oração. Isabel continuava crendo e esperando, Zacarias continuava crendo, esperando e orando e buscando, até que o Senhor pudesse responder o seu clamor e a sua necessidade. Então, ela ficou aqui 5 meses de reclusão para processar todas aquelas mudanças em sua vida, certamente. Nos versos 26 a 27, na sequência do texto, então, agora nós vamos ver Lucas abrindo a cortina para mostrar, né, qual é o evento principal que vai acontecer, né, cujo nascimento de João Batista se tornou uma base, uma preparação para este evento, né, o anúncio do nascimento de João. Então, agora, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Já sabemos, então, que o 6º mês, que é aqui citado como uma unidade de tempo, é o 6º mês de gestação de Isabel. Então, Gabriel, esse anjo que costuma aparecer na Bíblia em situações de grande significado, e quando ele aparece, todo mundo fica temeroso e abalado com a visão de Gabriel. Foi assim com Daniel, quando Deus enviou Gabriel para explicar o significado das visões do tempo do fim. Você pode conferir depois Daniel 8:15 e 9:21. Agora o vemos em ação novamente por 2 vezes, no anúncio a Zacarias e a Maria de Nazaré. Então, Nazaré não era bem uma cidade. Talvez fosse melhor chamar Nazaré de uma aldeia ou de um lugarejo. O seu território total não excedia 30 quilômetros quadrados. Era um lugar tão insignificante que jamais foi mencionado no Antigo Testamento. E fica situado numa cadeia de montanhas no que hoje é o Líbano. Então, as casas eram basicamente escavadas na rocha, era quase uma toca de hobbit, vamos colocar assim. E, em geral, possuía apenas um cômodo grande. E num lugar assim vivia Maria com sua família. Ela era virgem, estava comprometida com José, da casa de Davi, da linhagem de Davi.
Esse compromisso significava mais que um noivado, de tal forma que não podia ser desfeito depois que era assumido. No entanto, só após ter sido anunciado publicamente, isso envolvia o pagamento de um dote, é que o noivo podia tomar a noiva para viver naturalmente, maritalmente com ela. Então, no caso de Maria, isso ainda não havia acontecido. E aí nós vemos que existe toda uma questão aqui que envolve um ambiente de extrema periculosidade. Né? Nós temos uma menina, virgem de Nazaré, que estava recebendo ali que ia receber a visita de um anjo, que iria dizer para ela algo que iria mudar a sua vida de uma maneira extraordinária. Ela estava comprometida a se casar com José, mas o casamento ainda não havia sido consumado em todos os seus aspectos. Agora, entre um processo e outro, aparece o anjo para dizer o que a ela? Diz aí o verso 28, 29. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. A saudação de Gabriel é bastante reveladora sobre dois aspectos. Primeiro é que revela Maria que ela está recebendo uma grande honraria. Salve, agraciada. Ou seja, o verbo está na voz passiva, agraciada. Portanto, o texto fala de alguém que está recebendo a graça. E isso é muito importante, irmãos, porque na teologia católica, Maria é chamada de portadora da graça. Se ela é portadora da graça, então ela também pode conceder a graça. Isso faz com que Maria esteja no mesmo nível de Deus Pai e Deus Filho. Mas não é isso que o texto original diz. Ele diz agraciada. Agraciada é alguém que recebeu a graça. Não pode conceder a graça, mas também pode receber a graça. E é o que está acontecendo aqui. Isso é confirmado pela segunda parte da oração. O Senhor está com você, o anjo diz. Ou seja, o Senhor está com você para lhe agraciar, para lhe conceder a sua graça. Então, ser objeto da graça de Deus, ser visitado por esta graça que só Ele pode conceder, é a maior honra que alguém pode receber. Mas só está pronto a reconhecer isso, irmãos, o coração onde existe a piedade, a devoção e a paixão por Deus. Porque quem não tem esse coração apaixonado por Deus, quem não tem esse coração devotado ao Senhor, inclinado para o Senhor, acha que receber a graça é algo banal. Bom mesmo é receber um carro, uma casa na praia, uma mansão, uma bênção financeira, mas aqueles cujo coração estão realmente firmados no Senhor, sabem que mais do que qualquer coisa nessa vida, a maior bênção de todas é ser agraciado por Deus. Mas também, isso mostra que a própria Maria demonstrou estranheza ao ouvir a saudação do anjo, O texto diz claramente que quando ela ouve a palavra do anjo, ela se perturba muito e se põe a pensar no que poderia significar aquela saudação. A perturbação não foi provocada pela aparição do anjo, mas pela sua saudação. Ela temeu porque se julgou indigna de receber tamanha honraria da parte de Deus. Então ela se pôs a pensar: quem sou eu para receber tamanha atenção de Deus? Eu imagino que foi algo semelhante a Davi, quando o Senhor falou com ele que o Senhor lhe estabeleceria a partir dele uma dinastia que nunca teria fim. Então ele pergunta: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? 2 Samuel 7,18. Então deveria ser algo natural a qualquer pessoa que tenha recebido a atenção de Deus,
nesses termos, se julgarem digna de receber tal honraria. Mas nós sabemos que nem sempre é assim que acontece, né, como já falamos. De qualquer modo, o que nós vemos aqui na atitude de Maria é um coração devotado, um coração temente a Deus, um coração que ama a Deus. Nos versos 30 e 33, vão dizer que o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Gabriel encoraja Maria. Ele diz a ela: não temas. Não temas. Irmãos, quando Deus revela os seus propósitos a um ser humano, o sentimento que brota é de temor. É um temor santo, reverente. Não se trata aqui de medo no sentido mais comum, mas de um misto de surpresa e de espanto, pelo fato de Deus ter me escolhido para algo que é tão extraordinário e que eu sei que não mereço. A mesma coisa havia sido dita a Zacarias: não temas, capítulo 1, versículo 13. No entanto, quando Gabriel disse a Maria: não temas, ele não se referia ao que ele havia dito a ela, mas ao que ele ainda iria dizer. Então, aqui no verso 30, ele diz, e seria melhor a gente ficar com as versões mais antigas, que diz: Maria, achaste graça diante de Deus. Por que essa breve sentença normalmente antecede um anúncio de algo grandioso, irmãos? Porque não podemos fazer. É só Deus que pode fazer. Nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, mas se existe alguma coisa importante, relevante, que realmente pode transformar a nossa vida, a vida de outras pessoas, transformar o contexto ao nosso redor, no caso de Maria, transformar o mundo, é só Deus que pode fazer. Nós não podemos, mas nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. É por isso que ele diz: achaste graça diante de Deus, ou seja, é a graça de Deus que vai fazer. A Bíblia nos diz o mesmo sobre Noé, que ele também achou graça diante de Deus, e é isso também que é dito para ele, né? Capítulo 6 a 8 de Gênesis, nós vamos ver isso quando Deus anuncia que virá o dilúvio, mas que Noé permanecerá com a sua família para repovoar a terra. Então, Maria achou graça diante de Deus para um propósito específico. Ela foi escolhida para ser mãe do Salvador. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Mas isso não é tudo, irmãos. Gabriel continua dizendo: quem será esse menino ao qual Maria há de conceber? Diz que ele será grande, que ele será chamado Filho do Altíssimo, ou seja, será uma pessoa divina. A expressão Filho do Altíssimo demonstra que Jesus é o Filho de Deus no sentido especial, não um Filho de Deus, mas o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ele diz que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui Jesus é identificado como o Messias de Israel. Todos sabiam que ele deveria vir da linhagem de Davi, e é isso que o anjo está confirmando para Maria. Também o anjo diz que ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Confirma-se nesse ponto a promessa que havia sido feita a Davi, que nós citamos anteriormente no capítulo 7 de 2 Samuel. Jesus é o rei que veio para unificar o reino de modo definitivo. Em quarto lugar, o anjo diz que o seu reino não terá fim. Todos os que esperavam o Messias entendiam que o seu reino seria um reino limitado naquela época. Só o reino de Deus não teria fim, era assim que os judeus entendiam.
Então, nas entrelinhas, Gabriel está dizendo a Maria algo que ela não seria capaz de entender naquele momento. Ou seja, Jesus veio para trazer um reino, sim, mas não um reino temporal, passageiro, mas um reino eterno, um reino espiritual. É isso que ele veio trazer. Imagine, meus irmãos, a cabeça de Maria, ao ouvir isso tudo de uma vez. Aqui não teve série de mensagens. O anjo chegou com o pacote inteiro e entregou. Toma, Maria. Meu Deus do céu, a cabeça dela deve ter girado umas 1000 vezes. Então Maria faz uma pergunta tão singela. Ela diz ao anjo: como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? Quando a gente olha essa pergunta de Maria, hoje, na nossa visão, né, nós temos os evangelhos, nós sabemos o que está acontecendo aqui, mas Maria não sabia, irmãos. Então a pergunta dela, além de ser uma pergunta lógica, né, é uma pergunta extremamente sensata. Por quê? Como é que o ser humano nasce? Ele nasce a partir da relação de um homem com uma mulher. E Maria sabia disso. Então, de algum modo, ela pensou, acho que o anjo esqueceu de um detalhe aí. Ele está dizendo que eu vou dar à luz, mas eu nunca tive relações com homem algum, eu preciso informar o anjo desse fato que talvez ele não saiba. Então ela diz, como isto pode ser se eu não tive relações com homem algum? E aí a gente pensa que o anjo agora vai tirar o fardo que ele colocou sobre o ombro de Maria, mas não, ele coloca mais um fardo. Ele diz, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, vamos tentar pensar aqui com a cabeça de Maria. Isso nunca aconteceu. Não existe nenhuma informação a esse respeito no Antigo Testamento de alguém que tenha nascido, cujo nascimento foi obra do Espírito Santo dessa maneira, um ventre fecundado pela ação do Espírito Santo. Não existe nada mais que traga mais temor, que traga mais apreensão do que ser pioneiro. Ser pioneiro em qualquer coisa, irmãos, é um desafio enorme, enorme. Você pode procurar na história, você vai ver. Primeiro homem que conseguiu desbravar a Antártida. Né? Você vai ver que muitos morreram com esse intuito. O homem que foi à Lua pela primeira vez. Não é? Se é que você acredita que o homem foi à Lua ou não, não sei, porque hoje também tem essa história, muita gente acredita, tem gente que pensa que a Terra é plana, tem outros que dizem que é redonda, a gente já não sabe de mais nada. Enfim, o trabalho do pioneiro é sempre um trabalho difícil. Maria foi uma pioneira. Na verdade, ela não foi só uma pioneira, ela foi a única pessoa, né? Foi a primeira e a única vez que isso aconteceu, de o Espírito Santo fecundar o ventre de uma mulher. E ela, a partir daí, dar à luz a um filho. Meus irmãos, isso daqui não se repetiu e nunca se repetirá. É uma obra extraordinária. E o anjo diz, Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Aí agora é interessante que essa fala do anjo, parece que o anjo é que está agindo meio que com uma certa ironia, né? Olha, é o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, lembra aquela que diziam ser estéril? Então, é o 6º mês dela. Ou seja, o anjo está dizendo, gente, para vocês tudo é impossível, mas para Deus não. Para Deus não há nada impossível. A resposta de Maria é assustadoramente singela, então. E a única coisa que ela responde é, como será isto? Se nunca tive relações com homem algum. É fácil, né, irmãos, a gente ler a história retrospectivamente com
o script na mão, mas quando você está ali vivendo artesanalmente a situação, é outra coisa. É como se ela não tivesse tempo de processar tudo que Gabriel disse. Possivelmente, essa foi a causa da inquietação com a primeira revelação: você ficará grávida. Mas e o resto? Seu filho vai ser rei, o reino não terá fim, ele vai herdar as promessas de Deus. Muita coisa para processar. E ela só havia se preocupado com a primeira informação: você ficará grávida. Era só isso, ela ainda estava no começo do processo de questionamento. Mas ela só ficou nesse primeiro item da lista. Então, o que nós vemos aqui, né, o anjo então vai e revela aquilo que se constitui um dos maiores mistérios da teologia cristã. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso para nós, irmãos, se chama dogma. Nós cremos porque está na Bíblia, mas não sabemos explicar. O fato é que a concepção de Jesus é um evento totalmente inédito na história da humanidade. Como já falamos, só ele foi concebido assim. Supomos que Deus não poderia ordenar algo comum, uma vez que ele queria trazer o seu filho ao mundo como um evento incomum. Não era ordinário, não era trivial. E se havia uma verdade que deveria ser muito bem estabelecida, é que a encarnação de Jesus seria o resultado de uma ação miraculosa e exclusiva de Deus. Não deveria pairar qualquer dúvida a respeito da possibilidade da interferência humana nesse processo. Porém, o mistério permanece. Como entender que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele por meio de quem todas as coisas existem e subsistem, diante do qual todas as hostes celestes se prostram e prestam culto a Ele, rendem louvor ao seu nome? Como entender que essa pessoa tenha sido concebida no ventre de uma virgem como um bebê humano? Isso, irmãos, é fé. Somente a fé. Não podemos explicar isso. E se alguém disser para você: olha, se você me explicar os seus mínimos detalhes. Quem se lembra disso, né? Daquele quadro que nós tínhamos num programa humorístico. Se alguém me explicar como isso pode acontecer, eu creio. Então diz assim: amigo, olha, não vai ser eu. Estou passando. O próprio Gabriel responde: para Deus não há nada impossível. Aqui, irmãos, é que se dá o passo de fé. Isso aqui, a teologia não pode explicar, a filosofia não pode explicar. Aqui nós paramos e dizemos: Senhor, minha mente é muito pequena, mas eu creio, porque o Senhor disse. Agora fica uma pergunta final. Diante de tudo isso, o que Maria poderia dizer? Agora, se existe algo de admirável em Maria, é a resposta que ela vai dar ao anjo em vista de tudo isso. Verso 38, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que o Senhor falou. Então o anjo foi embora. Ela não entendia, irmãos, não sabia como, não podia saber, nem nós sabemos, com 2000 anos de teologia a nosso favor, milhares e milhares e milhares de livros escritos a respeito desse assunto, nem nós entendemos como Maria poderia entender. Mas ela disse: que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente recuperar esse tipo de fé, porque essa é a fé legítima. Nós entendemos o que podemos entender, compreendemos o que a Bíblia nos explica e cabe na nossa mente. Mas quando chega naquele ponto que nós não compreendemos mais, ao invés de nós dizermos: não creio porque não entendo, não, nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não entendo,
mas eu creio. Como dizia Anselmo de Catuária, nós precisamos primeiro crer, para depois entender. Primeiro eu creio, depois eu busco o entendimento, até onde o entendimento é possível para mim. Infelizmente, nós vivemos num mundo que destruiu completamente os fundamentos da fé. Um mundo que abriu mão de Deus simplesmente pelo fato de Deus não poder ser explicado pelo mundo. Então, essa mente orgulhosa, arrogante, presunçosa do homem moderno e pós-moderno, entendeu que, uma vez que nós não podemos compreender tudo, tintim por tintim, então não podemos crer. Ou seja, o problema não está com a limitação da nossa mente, o problema está com a limitação de Deus. Porque Ele não nos explicou o suficiente. O ser humano é muito arrogante, né, irmãos? Muito arrogante. O ser humano sem Deus é um grão de areia que vive olhando para o céu e apontando o dedo, como se pudesse dar ordens para o Altíssimo. É ridículo, eu sei, mas é a realidade. Então, se nós ignorarmos o elemento histórico bíblico nessa passagem, nós podemos perder o potencial de impacto na nossa fé que esse texto pode ter. Há uma questão muito séria envolvida aqui, irmãos. O que o anjo está dizendo a Maria poderia ter sérias implicações. Havia pena de morte prevista na lei para uma mulher virgem, nas condições de Maria, que aparecesse grávida. Deuteronômio 22, 23 e 24 diz assim: ouça bem, se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. O que Maria deveria ter feito naquela hora? Gritado por socorro. Não é isso? Ela deveria ter dito: olha, socorro aqui, porque o anjo está falando que eu vou ficar grávida. Mas ela não fez isso. O texto diz que ela guardou no coração. Nesse contexto, a resposta de Maria ganha outro sentido, não ganha? Nós sabemos que a sua gravidez provocou uma grave crise com José, e ele planejou deixá-la secretamente. Não fosse a intervenção do anjo do Senhor, ele teria feito isso. Leia depois Mateus capítulo 1, versos 19 e seguintes. Então imagine se isso tivesse acontecido, qual seria o destino de Maria? A morte, por apedrejamento. Lembre-se, irmãos, nós sabemos o desfecho da história, mas ela não sabia. E ainda assim ela diz: que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Por isso, meus irmãos, se nós não devemos idolatrar Maria, se nós não devemos venerar Maria, nós também não devemos desprezá-la e nem deixar de reconhecer os valores que essa moça teve: a fé, a esperança, a confiança em Deus, valores que talvez nós deveríamos resgatar nos nossos dias. Confiança plena na vontade e no propósito de Deus, embora ela não entendesse naquele momento. Maria abraçou a vontade de Deus, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua própria vida. Portanto, a sua resposta vai revelar uma fé e uma submissão a Deus que só podia mesmo ser obra do Espírito Santo, que já estava operando em sua vida, estimulando a sua devoção ao Senhor. Então, aqui eu chego à conclusão, com o texto de Maria chegando à casa de Isabel. Diz aí o verso 39, naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aqui, então, as duas histórias se encontram. A história da devoção de Maria,
com a história da devoção de Zacarias e de Isabel. Isso daqui, irmãos, é como se fosse uma igreja e estivesse todo mundo chegando para o culto. Todo mundo está se encontrando aqui. E nesse momento em que existe esse encontro, quando Maria chega e saúda a sua prima Isabel, a criança João Batista lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Era uma igreja pentecostal. Até João Batista começou a se mexer no ventre da sua mãe. Fogo puro, irmãos. E olha só a exclamação de Isabel: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Glória a Deus. Você percebe? O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é pura revelação de Deus. Não haveria como Isabel saber essas coisas por si mesma, somente por uma revelação divina. Então perceba como esse ambiente está encharcado de devoção, de piedade, de comunhão com Deus. Ao mesmo tempo, Deus responde a essa devoção, agindo de uma maneira extraordinária. Primeiro ele provoca a devoção, e à medida em que a devoção surge, ele responde a essa devoção com atos extraordinários, miraculosos, com sinais, com maravilhas. E nós percebemos isso em todo o tempo da narrativa. E então ela diz: e que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Olha só, irmãos, isso daqui é lindo, é uma coisa extraordinária. É um texto muito rico, é algo para fazer a gente parar e pensar sobre isso, meditar na palavra de Deus e ver a riqueza da devoção dessas mulheres, de Zacarias, dessas pessoas. Meus irmãos, quando nós vivemos uma vida devotada a Deus, quando nós vivemos uma piedade viva, uma piedade praticada, uma piedade autêntica, verdadeira, o Senhor nos visita com a sua graça. O Senhor fala conosco, Ele nos revela coisas, Ele nos mostra coisas importantes para aquele momento da nossa vida que estão dentro do seu propósito para nós. Eu pergunto para você, se a igreja fala tanto de milagres hoje em dia, por que nós vemos tão poucos milagres, irmãos? Porque nós fazemos muita propaganda, mas a nossa devoção é diminuta. Nós falamos demais, nós cantamos demais, nós fazemos shows demais, nós alardeamos demais, nós enfeitamos demais, mas oramos de menos, nos entregamos de menos a Deus, buscamos ao Senhor de menos, e por isso, a manifestação de Deus no meio da igreja é também tão pequena, quase não perceptível. Hoje, peço licença, nosso irmão Thales, para comentar sobre o devocional que ele postou hoje no grupo dos homens, né, um devocional muito bom e muito importante, estimulando a gente a amar as pessoas, a procurar fazer o bem a elas. E, de fato, nós precisamos fazer isso, mas digo a você, Thales, e a todos os irmãos, por mais vontade que nós tenhamos, não somos capazes, se o Espírito Santo não nos ajudar. Porque a nossa vontade muitas vezes esbarra no outro, a quem nós queremos fazer o bem, não é? Porque é fácil amar uma foca, difícil é amar um ouriço, não é, irmãos? Difícil é amar um jacaré. E vamos combinar, tem muita gente que parece um ouriço, você vai abraçar e despeta e você fica procurando um jeito, não é fácil. Eu aqui estou mais para um ouriço do que para uma foca. Não é fácil me amar. Então, irmãos, se Deus não nos ajudar, nós não conseguimos. E louvado seja Deus,
Precisamos aproveitar esses momentos em que Deus fala conosco para orar e pedir, Senhor, me ajuda a fazer isso daqui, me ajuda a colocar em prática, Senhor, essa palavra, esse devocional, me ajuda, Senhor, a fazer disso daqui algo concreto na minha vida. Mas se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me capacitar, a minha boa vontade não é suficiente para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que tudo nos ensina, o que tudo isso nos ensina, né? Nós vamos olhando aí no finalzinho da narrativa, a Isabel diz, olha Maria, eu soube que você era mãe do Senhor, porque quando você chegou e me saudou, a criança pulou dentro de mim de alegria. Então, todos se alegravam com a chegada do Salvador. Até o Joãozinho, que estava sendo formado lá no ventre materno, já estava alegre com a chegada do Salvador. Portanto, irmãos, a alegria é o elemento mais característico da vida cristã. Veja que, no cântico que nós vamos examinar no domingo que vem, a boa notícia é chamada de novas de grande alegria. Nós não podemos viver a fé acabrunhados, cabisbaixos, revoltados, oprimidos. A experiência de uma vida com Deus é uma experiência alegre, irmãos. Amém. Todos aqui se alegraram, todos se alegraram. E o texto termina dizendo, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha, Isabel aqui estava no azeite, tudo que ela falou aqui é basicamente profético, é uma profetisa essa mulher. E ela disse, olha Maria, fique tranquila, porque Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Essas coisas muitas vezes nos passam despercebidas, irmãos, no texto. Mas é maravilhoso quando nós começamos a pensar sobre isso. Então, uma das coisas que nós aprendemos nessa noite é que a vinda de Cristo ao mundo precisa mexer com a gente. Mexeu com Zacarias, mexeu com a população toda, da sua vizinhança, que estava ali acompanhando. Zacarias ficou mudo, Zacarias voltou a falar, e ficou essa coisa, essa interação. A vida do Senhor mexeu com Isabel, mexeu com Maria, mexeu com José, mexeu com todo mundo. Precisa mexer com a gente também, irmãos. Essa é uma das mensagens que o Natal traz para nós. O Natal precisa mexer com a gente. A Páscoa precisa mexer com a gente. Nós precisamos, nesses momentos, parar e pensar sobre o que isso representa para nós. Nós vemos esse movimento acontecendo ao longo da narrativa que nós acabamos de ler, não é? O nascimento de João tinha como propósito principal a preparação para o nascimento do Messias. E João já começou a anunciar esse propósito desde o ventre. A dinâmica desses eventos concatenados aqui, todo mundo foi sacudido pelo anúncio do nascimento de Jesus. A primeira vinda. E hoje, irmãos, nós precisamos ser mexidos, nós precisamos ser tocados todas as vezes que é anunciada a volta de Messias, a volta do Jesus que nós cremos que Ele virá. Ele virá. Então, Isabel, que havia já se habituado em ser humilhada, em ser oprimida pelas pessoas, agora ela precisava reprocessar a sua mente, o seu coração. Como é que eu vou explicar às pessoas que eu que não podia, agora posso? Talvez fosse mais fácil, não é? Explicar por que ela não engravidou. Mais difícil era explicar como ela engravidou. O fato é que isso tudo virou a vida dela de cabeça para baixo. Tudo por causa da missão do seu filho em relação a Cristo.
Irmãos, vamos pensar em José, um homem pacato que apenas sonhava em constituir um lar seguro e tranquilo com a Maria, constituir uma família com ela, José o carpinteiro. E ele já estava pensando no bercinho que ele ia fazer para o seu primeiro filho, não é? Noivado corria bem, estava tudo bem, a carpintaria cheia de encomendas para todo lado, o grupo do WhatsApp de José bombando ali, um pedido de todo mundo, ele pensando, agora tudo vai acontecer. Desfecho feliz e sereno, até que veio o anjo Gabriel. E a terra tremeu debaixo dos pés de José e ele ficou desatinado. E quando ele pensou em fugir, que é o que nós fazemos, né, irmãos? O que nós fazemos de melhor é fugir, essa é a nossa especialidade. Quando ele pensou em fugir, o anjo agarrou ele pelo colarinho, José, onde é que você vai, meu filho? Vem cá, não é assim não. Você não pode fugir da vontade de Deus, fica aqui, porque Deus tem um propósito em tudo isso. Então, irmãos, a encarnação mexeu com a vida de todos esses personagens, mas olha, não mexeu com mais ninguém além do que mexeu com Maria. Uma típica moça do interior, sujeita a todas as cobranças, tarefas e desafios lá da sua época, que certamente sentia medo só de pensar em se tornar esposa de José e em todas as tarefas e responsabilidades que isso iria acarretar. Ela jamais poderia sonhar que da noite para o dia ela se tornaria mãe do Salvador. O que é que todas as pessoas iam pensar? Como explicar isso? Como isso vai acontecer? Como lidar com essa situação? E o que todas essas pessoas tinham em comum é que todas elas amavam a Deus. Todas elas eram pessoas devotadas, que temiam e tremiam só de ouvir falar no Senhor. Por isso, irmãos, o próprio Deus as visitou para apontar o caminho, o verdadeiro e único caminho que pode conduzir qualquer pessoa à sua presença, que é Cristo. Então, eu pergunto, o que é o Natal? Para que serve o Natal? As datas celebrativas que foram instituídas lá no Antigo Testamento por Deus, as festas judaicas, todas elas eram uma forma de recordação. Todas elas recordavam um momento específico em que Deus fez algo na vida do seu povo e aquilo não deveria ser esquecido pelas gerações que viriam. Por isso as festas eram memoriais. O Natal para nós deve voltar a ser um memorial, irmãos. Você pode ter um frangão, o chester, o peru, uma sabiá, uma rolinha, seja o que for, se você tiver pão com manteiga, mas se Cristo estiver no seu lar, então você já tem tudo que você precisa para celebrar o Natal com muita alegria, com muita satisfação. Se você puder dar um brinquedo ao seu filho, mas se você não puder explicar a ele cuidadosamente o que significa o Natal, é melhor então você não dar nada. Porque você pode acostumar o seu filho que Natal é tempo de ganhar presentes. O presente pode ser dado, mas você precisa explicar para ele que o maior de todos os presentes nos foi dado por Deus, quando Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós. Porque aquela criança, irmãos, na manjedoura de Belém, ela estava marcada para morrer. Havia uma data estabelecida por Deus, e esse dia não ia atrasar, nem antecipar. Então, Natal é isso, é a encarnação de Cristo. É um tempo especial de nos voltarmos para Deus. Durante muitos anos, a comunidade cristã no mundo entendeu isso e procurou praticar essa questão, essa verdade. Hoje a coisa é diferente, irmãos. O Natal quase que se resume em coisas. Como parte de um plano muito bem arquitetado, a sociedade ocidental, como nós dissemos no início, veio relativizando as imagens e os símbolos verdadeiros do Natal de Jesus. Não é?
Uma fada chamada Coca-Cola usou a sua projeção de influência no mundo para projetar o bom velhinho como ícone do Natal. Desde então, apenas duas coisas não podem faltar no Natal. É o quê? A mesa cheia e a Coca-Cola. Meus irmãos, alguns poderiam até dizer, mas nós precisamos de magia. Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Afinal, o bom velhinho é bom. Não faria mal, não fosse, essas questões todas que nós colocamos aqui, não fosse tudo isso parte de um plano perverso de esvaziamento do sentido do que é mais importante, de fato não faria mal. Mas a questão, irmãos, é que isso não vem como a projeção de magia, de sonho, isso vem como um projeto de substituição da realidade. Nós devemos estar com os nossos olhos muito abertos, meus irmãos. Se você quer magia, se você quer sonho, fale a respeito do nascimento virginal. Você quer mais mágico do que isso? Não existe. Mais sobrenatural do que isso? Não existe. Então, irmãos, ainda há tempo de nós reagirmos. Vamos voltar à devoção, vamos voltar à piedade, vamos voltar à fé, à vida submissa à vontade de Deus. Se nós queremos preservar os símbolos, voltemos aos presépios. Contemos a história aos nossos filhos, aos nossos netos e bisnetos. Se amanhã você for avô e os seus filhos não fizerem a lição de casa, faça você. Quando você tiver a oportunidade, pegue ali o seu netinho, senta ele no seu colo e diga, vem cá que o vovô vai contar para você o que significa o Natal. Porque, meus irmãos, do contrário, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, será muito incerto. Lembre-se, eles estão vivendo numa geração diferente da nossa, não é? Eu imagino que daqui a uns 20, 30 anos, quando o médico puxar a criança, ela já vai vir com o celular na mão. Já vai fazer parte. Vai ter que cortar o cordão umbilical da criança e do smartphone. Porque a tecnologia tomou conta, irmãos, da realidade. É o novo ídolo do mundo atual, é a tecnologia. Então, nós precisamos voltar a essas boas práticas, não é? E se você tiver que dar um presente, não coloque na meia. Você pode colocar lá embaixo da árvore, se você monta a árvore, mas diga para o seu filho, para a sua filha, olha, isso daqui quem comprou foi o papai e a mamãe. Com o fruto do trabalho que Deus deu para o papai e para a mamãe. É Deus que supre a nossa necessidade, é Deus que supre o nosso lar. Isso daqui, meu filho e minha filha, é uma bênção de Deus na sua vida. Aproveite. É isso, irmãos, que devemos fazer. Reúna a sua família ao redor da mesa, por mais simples que ela seja, faça uma oração. Leia um texto das Escrituras. As crianças vão ficar com cara feia, vão torcer o nariz, vão ficar fazendo de tudo para aquele tempo passar rápido, mas não se importe com isso. Faça o que você tem que fazer. Agradeça a Deus por ter enviado o seu Filho ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. E se você não ensinar esses valores cristãos aos seus filhos, aos seus netos, as mídias sociais vão pôr outros valores no lugar, certamente. E o resultado vai ser de dor e tristeza, irmãos, porque não existem 3 caminhos, só existem 2 caminhos. E só existem 2 possibilidades no final desses caminhos. Um é a vida eterna, o outro é a morte eterna. Então, deixe Jesus mexer com você. Deixe a
expectativa da volta do Messias e a lembrança da sua primeira vinda na celebração do Natal, deixa isso mexer com você, tirar você da tua zona de conforto, permita que Ele faça na sua vida ou dela um instrumento a serviço da sua gloriosa vontade. Volte para a oração, volte para a leitura bíblica, volte para a prática da piedade, para a vida devocional, e eu garanto para você que os seus natais serão muito mais felizes, muito mais cheios de significado, de sentido, meus irmãos. E talvez não vão acontecer grandes mudanças de uma hora para outra, mas as mudanças principais você vai perceber. Quando John Wesley estava inquieto, mesmo já sendo um pastor, teve uma conversa com os moravianos, homens de oração. E eles conseguiram fazer com que ele entendesse que ele era um pastor que não tinha fé. Então Wesley começou a orar, começou a pedir a Deus, começou a buscar ao Senhor, começou a pregar sobre fé. E um dia, lendo a introdução de Martim Lutero aos Romanos, ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Então, os metodistas dizem que o seu coração queimou, que pegou fogo, que foi aquela coisa. E louvado seja Deus, porque é bom a gente se encorajar dessa forma, mas o texto original diz que ele sentiu o seu coração levemente amornado. Ele era um inglês, né, irmãos? Não era um brasileiro. Mas sentir o coração amornado para o inglês é como se o coração tivesse pegado fogo mesmo. Então ele diz, olha, não vi anjos, não aconteceu nada de assustador, de assombroso. Dentro de mim, as coisas permaneceram como antes, mas o mundo ao meu redor já não era mais o mesmo. Ou seja, a experiência que ele teve com o Senhor mudou a sua maneira de enxergar o mundo, a realidade ao seu redor. É disso que nós precisamos, irmãos, porque a realidade desse mundo nos cega e faz com que a gente veja coisa que não existe e nos impede de enxergar realmente, a partir da obra que Deus realiza em nós, aquilo que é real, que é verdadeiro e que nós realmente precisamos nos importar. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique esta palavra aos nossos corações. Eu quero... a minha aplicação já venho fazendo desde o início, não é? Precisamos voltar para a nossa busca de Deus. Que o Natal traga essa possibilidade para nós, que nós possamos, né, nos comprometer com o Senhor, para que o próximo ano seja diferente do que tem sido esse, no tocante à nossa pouca disposição de buscar a Deus, de viver uma vida de real comunhão com Ele. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus, vamos orar. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Deus e Pai. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus santo, Deus de poder e graça. Deus de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, à luz da Tua palavra, nós agora expomos diante de Ti os nossos corações, reconhecendo, Senhor, que nós não temos ainda, ó Deus, conseguido enxergar o sentido real da encarnação de Cristo neste mundo. E confessamos, ó Pai, que os nossos natais, muitas vezes, têm sido, ó Deus, apenas uma celebração da prosperidade, uma celebração da abundância, da fartura, um culto, Senhor, vazio de um significado mais profundo acerca do que realmente isso deve representar para nós. Mas, Senhor, queremos mudar, queremos enxergar um pouco além, Senhor, e ver o que realmente significa o Natal de Jesus. Não é comida, não é bebida, não é fartura e nem escassez, não é presente ou falta de presentes. O Natal é muito mais. O Natal, Senhor, é uma celebração, um memorial que nos foi deixado para que nós não esquecêssemos do grande presente que o Senhor nos concedeu ao ter enviado o Teu Filho ao mundo, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor prova o Teu amor para conosco, em que Cristo veio ao mundo para morrer por nós, quando nós éramos os Teus inimigos. Mas nós também precisamos Te dar uma prova do nosso amor, respondendo a este ato de amor tão extremo da parte do Senhor, com devoção, com piedade, com oração, com a comunhão, com a busca de uma vida mais íntima contigo, uma vida mais comprometida, Senhor, com a Tua presença, Senhor, em nós, pois não há sentido, ó Deus, em vivermos uma vida que confessamos ser cristãos, mas que não praticamos, ó Deus, este cristianismo no nosso dia a dia. Então, Senhor, em nome de Jesus, leva-nos de volta, Senhor, para este lugar da devoção. E assim como a narrativa de Lucas nos mostra todos aqui comprometidos, ó Deus, com a devoção, na expectativa do nascimento do Messias, nós temos, Senhor, muito mais motivos para celebrar dessa forma, porque nós sabemos que o Messias já veio, que Ele já morreu por nós, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele habita no meio da sua igreja, que Ele está conosco, que Ele vive dentro de nós por meio do Espírito Santo. Então, Senhor, não falta motivos, ó Deus, muito maiores, muito mais esclarecidos, ó Deus, para nós também nos voltarmos para o Senhor e recuperarmos, ó Deus, o hábito, não apenas por hábito, ó Deus, mas por uma necessidade diária que temos, como temos do pão, como temos da água, dessa comunhão verdadeira, viva com Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Senhor, abre o nosso entendimento, desperta-nos do nosso sono, Senhor. Traga, Senhor, aos nossos corações esta santa inquietação. Como o Senhor fala ali em 2 Coríntios 5, que haja um constrangimento do Teu Espírito em nossos corações, que o amor de Cristo nos constranja de tal maneira que nós entendamos que Ele veio ao mundo para morrer por nós, não para que nós vivamos para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Senhor, que seja assim nas nossas vidas. Que o Senhor tire todo o impedimento do nosso caminho, que o Senhor remova todas as barreiras do nosso caminho, e que o Senhor também nos revista de coragem e determinação, para que nós possamos remover as barreiras e os impedimentos que nós pudermos remover, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus,
Que o Senhor opere dessa forma em nossos corações e mentes. Pai amado, não sabemos quanto tempo de vida nós temos neste mundo, mas sabemos, ó Deus, que cedo ou tarde nós precisaremos encontrar com o Senhor. E será, ó Deus, muito importante, será fundamental, mais do que qualquer outra coisa na vida, neste momento, ter a certeza de que realmente nós somos de Cristo, nós pertencemos a Ele, estamos ligados a Ele, porque Ele não poderá reconhecer em nós nada que não seja a sua presença no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa prática, seja onde for que estivermos fazendo o que for que estivermos fazendo, nós precisamos fazer para o Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, porque somos fracos, porque somos limitados, porque por mais boa vontade que tenhamos, a nossa boa vontade não é suficiente. Precisamos da ajuda do Teu Espírito operando em nós, para que nós possamos nos voltar para Ti, Senhor. Leva-nos de volta. Nós oramos assim, ó Deus, com gratidão, pedindo que este seja o nosso grande presente de Natal, a renovação, o reavivamento da nossa devoção, da nossa piedade na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.